Ao vivo. Boa noite. Que todo mundo já sabe que hoje a gente vai conversar sobre emagrecimento saudável dentro da visão das terapias naturais, né? E para quem não me conhece, eu sou o Cícero, sou iridologista, doutorando em naturopatia, tá? Trabalho com terapias naturais. Essa é a segunda live sobre esse tema, tá? Se você não viu a live da semana passada, que a gente já estava falando sobre emagrecimento saudável, acho que você consegue achar aí. A natureza, ela entrega os alimentos para nós de forma pronta, ou seja, disponível, né? Ela está biodisponível para nossa absorção. A natureza, uma fruta que tem vitaminas, né? E essas vitaminas, por exemplo, são vitaminas hidrossolúveis, né? Vitaminas solúveis em água. Sempre essa fruta já vai ter a água. Ela já vai ser rica em água para melhorar a absorção. Se ela for uma fruta rica em gordura, por exemplo, o abacate, né? Ela vai ter as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas solúveis em gordura. Então a natureza, ela tem uma inteligência que é perfeita. Ela está pronta. Os alimentos estão prontos para nós absorver. A fome celular. Que na verdade os alimentos que a gente come hoje são muito pobres em nutrientes. Principalmente os alimentos industrializados, né? Eles são ricos em calorias, eles têm quase que só calorias. Por exemplo, vamos tomar aqui como exemplo um pão branco. O pão, ele é muito calórico, ao mesmo tempo ele não tem quase nada de nutrientes, ele tem poucos nutrientes, né? Quase que só calorias. Então ele não tem minerais, ele não tem vitaminas, ele não tem água, ele não tem o que a gente precisa, né, para matar a nossa fome celular. As células do nosso corpo não mandam a mensagem para o nosso cérebro. O cérebro, por sua vez, não devolve essa mensagem para o nosso organismo de saciedade. Porque na verdade ele não está saciado. Nosso corpo são os alimentos industrializados. São aqueles alimentos de pacote, né, empacotados, enlatados, né? Esses alimentos industrializados, além de ele ser pobre em nutrientes, eles têm muitos produtos químicos, né? Conservantes, acidulantes, tudo isso para matar as bactérias, né? Já que esses produtos precisam por vários meses nas gôndolas dos mercados, então eles precisam encher de estabilizantes, de conservantes, de corante para parecer mais bonitinho, né? O nosso corpo não se sente saciado, né? E essa fome não acaba. Essa fome continua. As nossas células mandam mensagem para o nosso cérebro de que a gente precisa continuar comendo. E a gente continua comendo, buscando esses nutrientes e continua não encontrando. Nosso corpo continua não se saciando. Uma dica que eu vou dar para vocês, e essa fome oculta, esse tipo de fome oculta, que é a fome por minerais, por nutrientes que a gente precisa comer uma alimentação mais viva, né? Pelo menos 50% do nosso prato, da nossa refeição, teria que ser alimentos vivos, alimentos crus, né? Os alimentos já estão prontos para ser absorvido, eles têm tudo o que precisa para ser absorvido. Eles são ricos em enzimas, né? Essas enzimas ajudam na absorção. Eles são ricos naquilo que precisa para o nosso corpo poder bem absorver os nutrientes, tá bom? Essa é a minha dica, que vai fazer muita diferença na sua vida, né? No seu dia a dia. Pelo menos 50% do seu prato tem que ser alimentos vivos. Se puder tirar os alimentos industrializados, eles não vão fazer falta nenhuma, tá? Não vão fazer falta nenhuma na sua vida. Esses alimentos que a gente está falando, né, esses alimentos mortos, como eles têm muitos acidulantes, esses acidulantes são para matar bactérias, fungos, né, para eles poderem durar na prateleira. Esses mesmos acidulantes, conservantes, passando pelo nosso estômago, pelos nossos intestinos, acabam danificando
né, o nosso sistema, que a gente precisa, né, desses micro-organismos que vivem na nossa microbiota intestinal, eles acabam matando também, já que eles são para isso, né? Eles são para matar bactérias, eles são para matar fungos, e a gente precisa nos intestinos das boas bactérias que vivem lá, elas deveriam viver lá, né? Talvez já não tanto por conta desses produtos industrializados. Essas bactérias, né, que deveriam estar lá no nosso intestino, né, elas ajudam na boa absorção também dos nutrientes. Elas ajudam a quebrar, por exemplo, os açúcares. Vou botar como exemplo a lactose, que é que hoje tem pessoas muito intolerantes à lactose. A lactose, para quem não sabe, é o açúcar, é um tipo de açúcar que tem no leite. Nossas bactérias também ajudam. A gente tem que repovoar nossos intestinos também para ajudar na digestão. A digestão vai facilitar o emagrecimento saudável, né? Além disso, o glúten danifica os nossos intestinos. Essa pele do intestino, né, que reveste por dentro do nosso intestino, ela funciona como um filtro. E o trigo, ele danifica essa camada protetora e acaba passando das fezes, né, para o sangue aquilo que não deveria. Por exemplo, as proteínas mal digeridas, né? As bactérias já não estão lá para ajudar, ainda nossos intestinos estão todo danificados por dentro, acaba passando coisas que não deveria passar para o sangue, né? Acaba passando proteínas muito complexas para o nosso sangue, açúcares, né? Por exemplo, a lactose, acaba passando lactose, que ela deve ser quebrada antes, né? Porque se é um açúcar complexo, o nosso corpo não aceita bem a lactose, tem que ser quebrada pelas enzimas e pelas bactérias, né? Uma forma de diminuir bastante o glúten, diminuir bastante os pães, né? E eu gosto de falar com as pessoas que eu atendo, né, em substituir a alimentação antiga, tá? Como é que meus avós tomavam um café da manhã? Eles não comiam pão todo dia. Meus pais contam isso, que quando eles eram criança, um dia eles comiam de manhã aipim, outro dia eles comiam polenta, ovos, batata doce, e ainda são alimentos com menor índice glicêmico, né, do que o pão. Também vai ajudar, por exemplo, os diabéticos, né? Então, 80% do nosso sistema imunológico, das nossas defesas do nosso corpo, estão no intestino. Então, a gente precisa dessas defesas ativadas. Muitos hormônios são fabricados no nosso intestino, tá? Então, vamos falar então sobre esse outro tipo de fome oculta, que é a fome de água, ou seja, sede. Muitas vezes o nosso corpo ele fica meio confuso, ele não sabe se ele está com fome ou com sede. O centro da fome e o centro da sede, eles são muito próximos, né? O nosso corpo pode se confundir. E também, não só se confundir, é que às vezes o nosso cérebro pensa que se a gente sentir fome, se ele fizer a gente sentir fome, ele faz com que a gente vá atrás de alimentos, e nesses alimentos talvez a gente consiga a água que ele está precisando, tá? Então, preste atenção nisso. Às vezes você pensa que está com fome e está com sede, tá? Uma dica que eu sempre dou para as pessoas, para já começar o dia mandando um feedback para o seu cérebro, e para o seu cérebro mandar para o seu corpo a mensagem de saciedade e equilibrar tudo isso, é já começar o dia tomando água. Já começar o dia tomando uma água de qualidade, né? Aquela dica de um copo de água em jejum, né? Isso com certeza ajuda,
porque através dessa água também você vai absorver os minerais que estão lá dentro. Lembrar para vocês que a água é o nutriente mais importante do nosso corpo, uma vez que 70% do nosso corpo é água. Somos mais água do que qualquer outra coisa, certo? A água é um veículo que vai levar as vitaminas, os minerais, para que isso chegue a todas as partes do seu corpo, a cada célula do seu corpo, né? Lembrando que essa fome oculta, na verdade, é uma fome celular, é a sua célula que está vibrando, né? Está vibrando essa informação e o seu cérebro pede que você coma mais para tentar repor esses nutrientes, ou nesse caso a água que você necessita, tá bom? Então a minha dica sobre isso, sobre a sede de a fome de água, é já começar o dia tomando um copão de água. Comece o dia tomando um copão de água em jejum, tá? Que já vai sinalizar para o seu cérebro e você não vai sentir tanta fome durante o dia. E experimente também, cada vez que você achar que está com fome, beber um copo de água. Experimente fazer isso. Você vai ver que você, no final do dia, vai ter comido durante o dia inteiro, você vai ter comido menos. Porque muitas vezes que você achava que estava com fome, você estava com sede. Tá? Mais um convite para vocês, que agora para quem quiser fazer parte de uma lista de transmissão, então se você quiser participar dessa lista, você vai ter que mandar para mim, né, para esse número que eu vou dar agora, que é da área 51, 9829 85 444. Então você que vai ter que mandar para mim dizendo assim: oi, eu sou fulano e eu quero participar da tua lista de transmissão de qualidade de vida, tá? Automaticamente eu coloco você nessa lista, tá? E você daí tem que me acrescentar aí nos seus contatos e eu começo a mandar essas dicas para você também, tá? Assim como... Boa noite a todos, um beijo, até a próxima!